nosso corpo responde muito ao que a gente pensa de fato, sabe? A nossa mente, ela é reflexo do que é o nosso corpo. Ou o nosso corpo é reflexo do que é a nossa mente. Não existe essa divisão cartesiana em corpo e mente. Os próprios yogins, os tântricos, eles não viam essa diferença. Eles determinavam que era tudo uma coisa só. Era como se isso que a gente chama de mente tivesse em todas as partes. Então, não há um ponto em que você deixa de ser corpo e passa a ser mente, ou um momento que deixa de ser mente e passa a ser corpo. Tá tudo tá realmente integrado. E esses pensamentos que a gente tem na nossa cabeça, existem explicações dentro da ciência, daí especialmente do Daniel Dennett, que ele considera que a consciência, ela nada mais é do que um diálogo interno. Então, quando o ser humano começou a desenvolver a linguagem, ele começou a ver as informações que eram importantes para ele que podiam estar em outras pessoas. Então eles começaram a trocar ideias para que determinadas informações importantes protegessem a vida dele. Esse foi o primeiro momento em que o ser humano começou a criar a linguagem, começou a elaborar mais esses impulsos, primeiro que ele tinha, e um segundo momento ele começou a conversar e perguntar as coisas para ele mesmo. Ele começou a fazer esse diálogo interno. E esse diálogo interno que a gente faz o tempo todo, ele pode gerar de fato tensões, como ele pode gerar de fato uma alegria, ele pode gerar de fato uma descontração. Como eu falei, não é tudo pensamento, assim. Então você pode estar com um determinado problema de liberação de uma determinada glândula. Não adianta, o pensamento não vai mudar aquilo. Mas o pensamento tem influência. Se você vai cultivando determinados pensamentos mais positivos, você tende a ter mais saúde, você tende a ter mais disposição, mais felicidade. Isso não significa que um dia que você esteja mal ali, você tenha que se culpar, não, porque hoje eu não estou com pensamento. Não. Eventualmente a nossa vida tem circunstâncias que acabam sendo mais fortes do que o nosso próprio pensamento. Então, sempre a gente entender que as duas coisas, elas têm muita influência, tanto aquilo que está acontecendo fora, que a gente não tem controle, quanto aquilo que a gente tem um certo controle, que é se autodeterminar para algumas coisas. Mas a gente tem que aceitar que a gente não é super-herói, a gente não consegue vencer todas as circunstâncias da vida, da mesma forma que a gente não precisa aceitar tudo tal como é, porque a gente tem uma força interna. Então, o que eu queria concluir aí com essa live de hoje é essa questão do poder de fato que o nosso pensamento tem de influenciar, e o poder que a gente tem nas mãos aí para a gente construir uma vida melhor à medida que a gente vai cultivando pensamentos que a gente sabe que são mais positivos, que vão acabar de alguma forma nos fazendo bem e nos fazendo pessoas melhores. Quando acontecer uma outra situação ali, que aceita, porque é da vida. O físico é mais forte que o pensamento, né? Então, às vezes a gente não tem esse controle, mas é claro que a gente não precisa ficar o tempo todo, né? Ah, não, então eu não tenho controle, então eu vou ficar só botando coisa ruim aqui na minha cabeça, só pensando que vai dar errado, só pensando... Não. Então, tem momentos que a gente entra, né, em dificuldade, em desespero, em que acha que nada vai dar certo, mas isso pode mudar, né? Então, nem lá, nem cá, mas sabendo que você tem sim um poder enorme de transformar o seu corpo só a partir daquilo que está passando na sua mente agora.